Fala pessoal, estamos no ar então com mais um episódio do Conexão Balsa. Hoje estou com uma convidada muito especial, na verdade com duas convidadas, né? Bem especiais aqui. E hoje estamos com a nossa vizinha do prédio, a Cami Rosari, que é da MCom Comunicação. São grandes parceiros nossos. Diga-se de passagem, já fizemos alguns trabalhos com eles, inclusive do tema do nosso podcast hoje, que é assessoria de imprensa. Então, prazer receber a Cami aqui. Vou deixar a Cami se apresentar um pouquinho para vocês e contar um pouquinho quem que é a Cami. Enfim, contextualizar pro pessoal aí quem que é as duas meninas, né, que eu falei antes, a Cami e a Tereza. Né, que está prestes a vir ao mundo e já está gravando um podcast. Já tá famosa. Bom, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Agora no estúdio como convidada, sim, né, junto com o host. Bom, então eu sou a Camila Rosarim, sou jornalista. Tenho passagem por veículos de comunicação da Serra Gaúcha, especificamente mais em jornais. Atuo como assessora de comunicação há mais de 10 anos, 12, 13, já perdi um pouco as contas aí. Sou sócia da MCom desde 2020 e também integro a diretoria da Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI Serra Gaúcha, aqui da nossa região. Às vezes o pessoal acha que assessoria de imprensa é pagar por uma mídia, né? Eu vou pagar para minha matéria sair, para minha marca aparecer, para sair na capa do jornal, para sair em tal veículo de comunicação. E na verdade não é, isso é orgânico, né? É orgânico. Então é um investimento às vezes muito menor. Às vezes não, é bem menor do que a exposição que tu tem mediaticamente. E eu penso, não desvalorizando de forma alguma a parte publicitária, que também é muito importante e é a fonte de renda dos veículos de comunicação. Mas para o leitor ele é perceptível quando é uma notícia comprada. Porque ela normalmente tá com um layout diferente, a marca fica muito mais evidente, assim, tu percebe, tu percebe diferente. Que é algo... Já na assessoria de imprensa, aquela notícia passou pelo crivo de um jornalista da redação que vai avaliar se aquilo é ou não relevante. Então, no momento que ele publica aquilo, tu já tem pra marca, já tem inclusive um status de... Olha, minha notícia é realmente relevante. A fulana ou o ciclano publicou ela porque ele achou aquilo que fosse interessar o público, o leitor, o ouvinte, o telespectador, né? Eu gosto de dizer que tanto a assessoria de imprensa, quanto a publicidade, quanto as redes sociais, o marketing, nenhum deles são concorrentes, assim. Eles são complementares, são áreas complementares. Até porque... às vezes, sim, tu pode ter o mesmo público nos dois canais, na mídia tradicional como nas mídias digitais, mas... boa parte das vezes são públicos diferentes, então tu tá em canais diferentes se comunicando de formas diferentes. Nas redes sociais ainda predomina uma comunicação mais direta, nada muito aprofundado. Já na mídia tradicional, normalmente são conteúdos mais densos, que as pessoas conseguem ter profundidade nos seus materiais, né? Então, assim, nas redes sociais, inclusive, temos muitos clientes e eu adoro ver isso, inclusive, que aproveitam a repercussão que está tendo mediaticamente para explorar nos seus canais digitais e aquilo ampliar ainda mais, porque às vezes a pessoa não viu a matéria na TV, mas viu no perfil do Instagram. Só que aí ela vai dizer, nossa, a pessoa estava na TV, ou no jornal, ou no rádio, ou saiu em tal portal de notícia. Isso tem um peso, isso tem uma relevância, né? Porque... dá um reforço de autoridade, né? E eu acho que muito do que... reforço de autoridade gera credibilidade, porque assim... não fazendo uma crítica, mas já fazendo, nas redes sociais a gente pode dizer o que a gente quiser sobre a gente mesmo. Exato. E quando a gente vai pra imprensa, tu não consegue falar o que tu quer só sobre ti. Aquilo vai passar como se fosse uma auditoria da informação. Exato. Nas redes sociais, por que tem tanta fake news? Né? Porque tu pode falar muita coisa que talvez não é verdade. Então, também explorar isso nas redes sociais. Até tem, assim, muitos clientes nossos, inclusive, conteúdos, textos que a gente produziu para a imprensa, eles pegam trechos e aproveitam
para os canais digitais deles e tá tudo bem. É uma maneira de a gente ficar bem feliz, inclusive, de aproveitar também, né? Então, voltando um pouquinho para essa questão do digital, assim como o digital que trabalha com orgânico, a assessoria também trabalha com a mídia trabalha com orgânico. orgânica, assim como o digital, que é constância, na assessoria de imprensa também é constância. Tu não Uhum. vai conseguir construir tua autoridade do dia para noite com um único trabalho, com uma única ação. A credibilidade, a reputação, por mais que uma marca às vezes seja super reconhecida, tu constrói com o tempo, mostrando a constância das tuas informações, das tuas ações, a consistência delas também, a racionalidade de. Tô dizendo uma coisa agora, daqui 6 meses eu mudo meu discurso. Não, né? Então, assim, mostrar a seriedade de um trabalho através da assessoria de imprensa. Então, assim como as redes sociais também é muito constância, é continuação. O que a gente pode fazer para ter menos impacto? Às vezes não é algo Não que tem como possa tu ser evitar. evitável. Às vezes consegue contornar e tudo mais, mas dependendo do problema, seja algo interno, causado internamente ou externamente, tu não tem como reverter. Então a gente vai ter que trabalhar com minimizar os danos, né? Uhum. E depois dessa questão Então, gestão de crise, o que a gente envolve, né? Conversar com o cliente, entender realmente o que foi as causas. De preferência, antes de acontecer uma crise de imagem, a gente já deveria saber dos riscos que isso pode acontecer, as áreas de comunicação serem informadas, que eu acho que isso é uma crítica que eu faço, não geral, mas para boa parte das empresas, é que às vezes eles tentam esconder dos departamentos de comunicação possíveis problemas. Uhum. Então, identificou um risco, eles abafam aquela Aham. informação, ao invés de já convocar e dizer, ó, tem esse risco, pode ser que aconteça, é isso, O que a gente aquilo, pode o fazer, que a né? gente pode fazer, se antever um pouco do problema. Eu sei que nem sempre vai ser possível, mas quando for possível é algo importante. Às vezes pode evitar muita coisa só Muita! de tu comunicar, porque às vezes o pessoal de comunicação tem essa visão de que aquilo ali pode se tornar um problema maior, né? Problema maior. E tem umas discussões, normalmente em empresas maiores, que acabam tendo departamento jurídico e de comunicação, que às vezes não há um entendimento conjunto das duas áreas. Então, muitas vezes as empresas acabam escutando muito o jurídico. Não estou dizendo que não é importante, claro que é importante, mas não levam em consideração o impacto midiático. Então, por exemplo, talvez pagaria uma multa, por exemplo, sobre algo jurídico, né? Já as perdas de reputação midiática, essas coisas talvez tenham um impacto muito maior e consequentemente, comercial também bem grande. Então, sempre precisa ter esse equilíbrio entre o jurídico e a comunicação. Acho que um tem que ouvir o outro, né? Porque até uma nota, quando a gente vai emitir uma nota para a imprensa, não ser algo juridiquês, né? Cheio de termos técnicos. A gente tem que falar uma linguagem que o público consiga atender, porque a gente não está falando com outro escritório de advocacia ou só com o judiciário. A gente está falando com o público, que é a comunidade que consome o teu produto. Exato. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Então, depois que a gente faz esse gerenciamento de crise, sempre com posicionamentos da empresa na imprensa, nem sempre também uma coisa que sempre nos perguntam, tem que fazer uma coletiva de imprensa quando dá um problema desse, ou seja, convocar os jornalistas para a gente dar o posicionamento da empresa através de um porta-voz? Não, nem sempre. Na maioria das vezes, inclusive, o porta-voz não está preparado suficientemente para isso. Ele está desequilibrado emocionalmente, psicologicamente. Chance de acabar falando uma besteira. Exato, aí maior, aumenta né? consideravelmente o problema. Então, assim, talvez não é uma coletiva de imprensa, é através de notas, de posicionamento, sempre, claro, com a versão da empresa. E numa gestão de crise também a importância de ter uma assessoria de imprensa, porque os jornalistas procuram a assessoria de imprensa para posicionamento, em boa parte dos casos, e quando isso não acontece, a assessoria de imprensa tem o papel de buscar aquele canal de comunicação e exigir que o posicionamento, pedir, enfim, educadamente, Sim. que o posicionamento da empresa
esteja como contraponto, porque ela dê a sua versão. Uhum. Porque esse é o papel do jornalista. De novo, que nem nas redes sociais. Todo mundo pode falar o que quiser. É muito mais fácil encontrar haters, inclusive, né? Tu Uhum. põe um negócio, enche de comentários ruins. Na imprensa, tu tem o teu... É o papel do jornalista sempre dar os dois lados. Então, tu tem a Da forma possibilidade... certa, né? Da Comunicar da forma forma certa, né? certa. Então, assim, é mais fácil de tu dar a tua versão do que nas redes sociais, que às vezes as pessoas nem leem. E além da gestão de crise, tem a assessoria de imprensa, talvez seja um dos papéis mais fundamentais nesse processo, inclusive a reconstrução de marca. Então, uma empresa que talvez foi muito abalada por uma crise de imagem, a assessoria de imprensa tem o papel de mostrar, depois do acontecido, o que ela está fazendo para ser diferente. Reconstruir a confiança com a imprensa e, consequentemente, com o público. Esse é um papel... Uhum. Reportar as ações que estão sendo desenvolvidas, né? Então, assim, o papel do assessor de imprensa também tá em corrigir essas informações quando elas saem corretas, assim. De modo geral, de novo, é o papel do jornalista checar a informação. Uhum. Seja o da redação ver ou de que assessoria de veículo que imprensa. veio, tudo, né? Tem essa... Não só noticiar por ser o primeiro a noticiar aquilo. Mas essa informação procede porque, assim... E isso eu falo... Talvez até uma mensagem para quem não faça. O quanto isso pode ter um impacto negativo. Tu pode prejudicar uma pessoa, um profissional, uma empresa... com uma informação que não é bem checada, né? Uhum. Então, o impacto... A força... A gente tem um instrumento, que é a comunicação... que ele é muito forte. Então, se tu não checar as informações, buscar sempre entender se aquele fato é aquilo mesmo, e não só noticiar o fato para ser o primeiro a noticiar aquele fato, muito melhor. Porque tu pode prejudicar consideravelmente um negócio, uma pessoa, uma profissional, enfim, né? Independente do que for, tem impacto isso. Imagina, ali nas enchentes ali, imagina, a gente já tava tinha estradas que tinham poucas rotas, né, Causava e aí- mais histeria ainda. e aí às vezes caminhões, suprimentos e coisas assim, não, tem um deslizamento lá, daí o cara não consegue passar, e na verdade não tem. Não tem. Então pode deixar de chegar alguma coisa no seu destino por causa disso, né? E depois disso, inclusive, teve algumas coisas de... Pela rádio peão que a gente diz, né? rádio peão, Rádio isso aí. peão que a gente diz. Teve algumas situações, inclusive, desse sentido, de pessoas mal intencionadas mandarem mensagem para outras rádios aqui também da região, dizendo que tinha um congestionamento de quilômetros em tal rota. E aí, o bom jornalista entrava em contato com a gente e dizia, olha, recebi a informação, tal, procede? Não procedia. Então, assim, o jornalista, ele tá ali para facilitar um meio de campo entre a empresa e o cliente. A imprensa, desculpa, e o cliente. Para ter a mesma comunicação, porque tu traduz a comunicação do cliente para a imprensa. Então, para atendimento fixo, eu acho que também é a importância de ter a clareza de constância, que a assessoria de imprensa, ela não se constrói da noite pro dia. Ela é uma construção. E num primeiro momento, talvez a gente vai ser muito mais propositivo nas pautas para mídia. Então, a gente vai enviar informações para a imprensa noticiar. Com o tempo, isso também começa a ser equilibrado, ser propositivo e reativo. Então, a imprensa vai começar a procurar determinados assuntos, o cliente, para falar sobre aquilo, porque ela vai ver que ele é referência no negócio dele. Então, assim, acho que talvez o primeiro ponto é esse. Eu acho que quando eu quero me posicionar como autoridade, eu quero construir minha reputação de forma mais sólida, talvez nessa linha, assim. Eu acho que olhar para o seu negócio e ver como o meu negócio está hoje no mercado, né? Se ele já tem maturidade de comunicação também, né? Porque não adianta não ter estou sendo bem visto, já estou trabalhando isso, porque às vezes, assim, eu vejo na nossa região que a gente tem muitas empresas que não trabalham nem o digital e nem o tradicional, né? Não, já me aconteceu de a empresa nos procurar e não tinha nem rede social. Eu disse, olha, eu acho que o primeiro caminho para você é ter um
perfil, um canal de comunicação básico, assim, antes de tu querer aparecer na mídia tradicional, tem que ter o ABC. Exato. Mas obrigada mesmo pelo convite, fiquei bem feliz de participar. Agradeço. Quem tiver mais dúvidas, eu também fico à disposição, pode me procurar nas redes sociais, já que a gente tá falando dos digitais. Os arrobas. @mcomcomunicação, né? Sem cedilha, sem tio. Ou no C Rosarim, que é meu perfil pessoal também, pode me chamar por lá, a gente fica à disposição para ajudar e contribuir. Os meninos sabem, a gente gosta muito de trocar ideias, de conversar. Sim. Eu acho que o contato humano é a essência de qualquer negócio. Exato. A gente faz negócios de pessoas para pessoas. E... É sempre... Por trás são sempre pessoas, né? CPFs. Sempre CPFs. E estamos no mesmo prédio, né? Isso aí, façam uma visita para nós dois já. Quem sabe onde fica a Balsa, sabe onde tá a MCOM. Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E até a próxima.